Já está no ar o programa Nossa Terra. Neste domingo nós fazemos um programa assim voltado para a vida espiritual. Sobre os combates e guerras espirituais que nós temos visto por aí. O enfrentamento de muita gente enfrentando guerras espirituais sem uma preparação. No judaísmo nós temos as preparações nossas, a começar pela Torá. Quando a pessoa adentra ao judaísmo, a gente procura levar para elas o conhecimento da importância do estudo da Torá, que é um manual para a nossa vida e que nós devemos sempre estar lendo e meditando, como diz o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na Torá do Senhor, e em sua Torá medita dia e noite. Aí tudo que fizer vai prosperar, porque a Torá é a base da santidade, aonde está os 613 mandamentos, que são instrução, como se fosse uma halahá que Deus deu para nós. A halahá é uma doutrina para nós nos mantermos seguros na santidade, na prática da guarda dos seus mandamentos. Mas nessa manhã maravilhosa, meu amigo, minha amiga, obrigado. Vocês estão entrando aí no programa. Tenham um bom dia, um feliz domingo para você. O Michael, né? Tá ligado com a gente. Um domingo especial para você e toda a sua família. Falando profundamente de termos bíblicos, da parte espiritual, nós temos duas Bíblias que Deus deu para Moshe Rabbeinu, que é Moisés. E a primeira Bíblia é chamada de Torá, ou Taná, aonde está escrito todas as mensagens, todos os conselhos, de Gênesis. Começa aí a primeira Bíblia, são 5 livros, 5 primeiros livros da Bíblia, que em todas as Bíblias tem, mas dentro do judaísmo é separado esses 5 livros, que é chamado de Torá. A teologia cristã chama de Pentateuco, porque é 5, então Pentateuco. São livros onde você pode conhecer Deus. O objetivo dos 5 primeiros livros da Bíblia é você ler, estudar, meditar, porque você passa a conhecer quem é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? E aí se você tem um chamado para fazer grandes obras, como aconteceu com Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, profeta Daniel, se você tem um chamado espiritual e quer crescer, nós temos uma base aqui. Esse é um gráfico que nós chamamos um gráfico da Kabbalah, onde mostra as 10 sefirá, ou as sefirotes, onde você vai crescer no mundo espiritual. Tanto você cresce por fora como cresce por dentro. O desenvolvimento espiritual. Mas esses conhecimentos, para nos levar a crescer, nós usamos muitos os livros que competem aí a explicar a Bíblia, que é a Bíblia oral, que é o Talmud de Babil. Esse livro aqui são aproximadamente 46 livros grandes, como esse, que nós estudamos como a educação judaica. A Torá, que nós falamos aqui, são os 5 primeiros livros da Bíblia, é um livro de educação, que serve para educar aquele que pratica judaísmo. O Talmud é para explicar o que o texto escrito está dizendo. Nós temos outros livros também, como o Midrash. O Midrash é um livro de comparação, de parábolas, que você estuda, você lê e você passa a entender o texto escrito, que faz parte também da
da Bíblia oral. Aqui nós temos um exemplar aqui do Zohar. Esse aqui também são aproximadamente 24 livros. Esse daqui é o volume 14. E o livro Zohar aqui é apresentado pelo Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai é um livro do Zohar que, dentro dos comentários da própria Torá, nos comentários que é feito dos textos bíblicos de cada parashote, sempre tem alguma coisa do Zohar explicando, revelando o texto bíblico que está sendo estudado, né? Aqui a gente está falando de algo profundo. Outra parte também do mistério do judaísmo é as águas do Éden, o mistério da Mikveh, que é esse livro aqui, As Águas do Éden e o mistério do Mikveh. Essas águas do Éden, elas têm uma função muito importante aqui na Terra, e a gente adquire ela pela água, essas águas pela água, para adquirir pela a água que cai da chuva. E é onde estão os lagos, onde estão os rios, os córregos, aí a água da chuva está ali enchendo esses mananciais. Eu quero dizer para você, meu amigo, o que é a importância das águas do Éden para o judaísmo, para a Bíblia, bem dizer. As águas do Éden, elas são chamadas de água da purificação, porque elas descem para a terra, trazendo em si a limpeza diária, trazendo em si algo especial para o ser humano e os animais. Por exemplo, as águas do Éden, elas são coletadas lá no Velho Testamento, por exemplo assim, lá existia o tabernáculo. O tabernáculo significa que era a congregação do povo judeu, israelita na época. E ali em volta havia uns tanques em volta do tabernáculo, do lado de fora. Esses tanques eram chamados de mikveh, porque não era água corrente, mas era água da chuva que era depositada naqueles grandes tanques, como uma piscina. E ali era feito o tikkun. Uma das coisas mais importantes que a gente pratica dentro do judaísmo é o tikkun. O que é o tikkun? Quando é feito o tikkun, são 7 mergulhos, cada mergulho uma brahá. Ali o que acontece? Há um reajuste na alma daquele que está participando do tikkun. As pessoas ainda não descobriram os milagres que acontecem no tikkun. E nós que praticamos isso há mais de 8 anos, o tikkun aqui na cidade de Marabá do Sul do Pará, nós já temos visto acontecer muitos milagres. Pessoas que eram aidéticos, eram leprosos, pessoas que tinham ouvido entupido, né, não ouvia nada. E nesses tikkun nós que fizemos no rio, aqui nós temos 3 rios, então os rios são caudelosos, águas limpas e puras, porque essas águas vêm do Éden. E fizemos essa sequência de tikkun. Cada tikkun, cada pessoa passa pelos 7 mergulhos. Há uma instrução, um ensinamento para se fazer o tikkun dentro da comunidade judaica, dentro da sinagoga. Então, o meu costume mesmo quando eu vou fazer o tikkun, eu levo logo a minha família, a família da minha esposa, desde as crianças, e todos participam. O tikkun é algo que Deus deu para o povo de Israel se purificar de seus pecados, fazer o reajuste da alma, o crescimento da mesma. Isso tudo depende de quê? Depende da nossa sinceridade com o Eterno.
E por que falamos de águas do Éden e o mistério do Mikvê? Porque todas as coisas, nossa, devem ser sagrada para o eterno. Por exemplo, os utensílios, um casal vai casar. Todo enxoval dele tem que passar pela Mikvê. Os utensílios de cozinha, principalmente utensílio de cozinha, todos têm que passar, prato, talheres, tudo tem que passar pelo Mikvê, que é a purificação de todos aqueles utensílios para aquele lar, aquele novo lar, para que tudo corra bem, para que não tenha essas picuinhas de briga, de intriga, de ciúme. Então, tudo, o rei Davi dizia, tudo que é meu, louve ao Senhor, porque tudo passava pela Mikvê. São trabalhos que nós praticamos dentro da cultura judaica, na sinagoga Shalom, em Marabá, no sul do Pará. Mas para você entender mais um pouco, nós temos ainda, vamos falar da Mikvê, outros dias nós iremos falar mais ainda da Mikvê, aquela história de Naamã, os 7 mergulhos, era um homem leproso, depois dos 7 mergulhos, ele se tornou, a pele dele mais alva, mais limpa do que uma pele de uma criança. Isso aí é a cura, é um milagre, é um techuvar, é uma maneira do reajuste da alma, que a nossa alma, tem gente que acha que o pecado é só adulterar, prostituir, matar, roubar. Não, o pecado é muito mais disso. É uma lista muito grande de pecado. E nós pecamos por pensamento, palavras e obra e até por submissão de podermos ajudar alguém e nos recusamos de ajudar essa pessoa. E aí o que acontece? Aí a gente entra em falha na presença do Criador. Você que pode e não faz, você está entrando em pecado, né? Nós pedimos para você que está assistindo o programa, vamos compartilhar, vamos curtir, vamos dar um like aí, o pessoal da UTI Céu, aqui na Folha 20, quadro 8, lote 19. Vamos dar um like aí, vamos compartilhar, vamos crescer o programa, vamos visualizar melhor, né? Mas estamos falando do programa Café com Rabino, que é aos domingos. A gente fala da parte espiritual da Bíblia, os segredos que o judeu tem para prosperar. Por que o judeu prospera? Porque os homens e mulheres mais ricos do mundo são o povo judeu, né? E nós começamos a falar também do Zohar, que é o Zohar que mostra aí todos os segredos do Rabi Shimon Bar Yochai, que trouxe para nós essa elevação espiritual que é o Zohar, que nos traz conhecimento do mundo fora da matéria, né? Que é o mundo espiritual. E aí, estudando juntos com os 5 primeiros livros da Bíblia, Zohar, ele explica claramente cada versículo, cada palavra. Quando você vê nós explanarmos aqui alguma parte da Bíblia e nós nos elevarmos em crescimento em termos do texto bíblico, é porque a gente já tem a aproximação dos conhecimentos do Zohar, que nos leva também aos conhecimentos do Talmud, que é a base da nossa educação, porque quando o Eterno deu 613 mandamentos para o seu povo cumprir, está incluído a halahá, está incluído aí a educação, tanto material como espiritual. E também, relacionando nessa Torá, está o conhecimento de quem é Deus, quem criou, qual é o nome dele. Então, para você saber qual é a perfeita vontade do Eterno, você precisa estudar a Torá. E se você, na sua cidade, você tem Torá, mas não tem como estudar, procura um rabino na sua cidade, e aí você vai ter uma preparação já para desenvolver o crescimento espiritual dentro da Bíblia. A Torá, ela te abre a tua mente para você conhecer todos os livros da Bíblia, porque a influência da Torá como base e alicerce da santidade vai te dar suporte para que você venha conhecer toda a Bíblia. Isso aí é uma coisa maravilhosa. Quando você faz parte
assim, do judaísmo, que estuda o Midrash, o Zohar, estuda os livros talmúdicos, né? São um livro grande, como eu mostrei aqui para vocês, essa coleção você pode adquirir ela na livraria Sefer ou na Amazon.com. Essa parte aqui é do lado direito, aqui é em hebraico, e aqui do lado esquerdo está aqui a parte em português, tradução perfeita, né? Aqui mostrando que Saul foi perdoado, né? Esse texto aqui eu estava lendo e eu fiz umas marcas aqui nesse livro santo, porque é interessante saber, ninguém nos explica, vem cá, o rei Saul morreu, foi para o inferno, ou foi para o céu, como é que ficou a história? Houve perdão para aquele rei? Aqui o Talmud explica para nós. Então o Talmud, além de ser um livro de educação para a nossa alma, para nosso ser, também nos traz as revelações especiais para o dia a dia, para que a gente possa estar sempre em contato com Hashem, com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Mas o interessante, meu amigo, minha amiga, hoje em dia a gente tem se deparado com pessoas de alto nível escolar, pessoas formadas em várias formações, e isso é interessante para nós, e muitos têm nos perguntado a respeito dessas coisas que estamos falando agora. Tradução, transliteração da Bíblia, a importância de termos em casa um livro original, porque o original é que te mostra a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Você fala isso, mas você conhece a verdade porque a verdade só está na Bíblia original. Saiba disso, que o original é que é perfeito. A cópia não deixa de ser cópia. Nós vamos agora dar uma pausa em termos desse crescimento espiritual que você deve adquirir os livros, Talmud, Zohar, Midrash, deve adquirir também esse livro que é muito importante, você compra na editora Sefer, né, o Amazon.com, que é As Águas do Éden, né? Esse livro aqui é muito interessante, você saber o valor da chuva, né? Porque Raul Seixas cantava já assim, que ele perdeu o medo da chuva, né? O medo da chuva. Quantas pessoas hoje, quando começa a relampear, já fica com medo da chuva? E aqui, a chuva que vem do Éden é para trazer a cura para as nações. E é interessante você aprender, estudar, entender o que Deus tem para nós, né? Eu quero agradecer a todos que estão aí ligados com a gente. Não dá para a gente ler totalmente, porque as letras são pequenas e o refletor está nos nossos olhos. Mas eu agradeço a cada um que está participando. Vamos entrar aí, curtir, compartilhar no programa Nossa Terra, um programa produzido, dirigido diretamente da cidade de Marabá, a cidade mais querida do sul do Pará, onde nós temos aqui uma sinagoga, a única sinagoga chamada Sinagoga Shalom, onde nós estamos crescendo a cada dia mais. Hoje mesmo vou passar o dia na faculdade, na universidade, junto com os alunos, no treinamento, onde a gente vai também ministrar os nossos testemunhos, algumas coisas assim. Eu tenho essa felicidade de quando, a época de provas do TCC, aí de algumas universidades, faculdades, os alunos antes vêm aqui com a gente para a gente ajudar no termo de estudo, para que eles tenham uma boa nota no TCC. E aí a gente tem visto que todos que têm vindo aqui estudar com a gente, e aí tem levado boas notas na faculdade, né? Isso aí a gente fica alegre, a gente não cobra nada para ensinar. Os professores mesmo de faculdade sabem que a gente não cobra, porque esse é um dever nosso de ensinar a palavra de Deus, receber e dar de graça. Mas vamos falar agora da maior polêmica do Velho Testamento. Obrigado você que está curtindo, compartilhando. Que o Eterno venha abençoar, realizar todos os seus projetos, porque grandes coisas Ele tem para você, né? Obrigado aí o Kio, o Ok, né? Tá ligado também com a gente aí. Um abraço para você e toda a sua família.
Nós vamos falar agora da chave de Salomão, o rei. A pessoa de Salomão, quando se trata de Salomão, há um ponto negativo que as pessoas criaram. Shalom, Baruch Hashem. Um ponto negativo de que o rei Salomão, que o que nós sabemos pela Bíblia, ele ricou pela providência divina. Ele cresceu porque ele buscou. Salomão não é só porque era filho de um rei chamado Davi, o maior rei de Israel. Não foi por isso que ele foi escolhido, não. Foi pelas qualidades que ele tinha. Os seus irmãos poderiam ser um deles escolhido, mas quem tinha qualidade de conhecimento do mundo espiritual era Salomão. Por isso o Eterno o escolheu, porque este tinha prática de conhecimento e ele queria mais, aprender mais do mundo espiritual. A prova que ele reconheceu a autoridade dele e prendeu todos os principados, potestades, dominadores daquela época, dos ares, que toda a cidade, todo estado, todo país tem essa classe de espírito que são conhecidos como principados e potestades dominadores do ar. Eles comandam toda a região. Quando nós pegamos assim um mapa mundi, que vamos pegar uma bússola para fazer as partilhas dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, nós podemos analisar que em cada parte do norte e do sul, do norte, do sul, leste e oeste, há divisões que é feita pelo mundo espiritual, há territórios aonde há comandantes espirituais que dominam aquela área. E para isso, o rei Salomão, ele estudou. Então a parte da cabala mística que ele estudou lhe levou a ter conhecimento de divisões territoriais espiritual, aonde saber mapear uma cidade, saber mapear um estado, saber mapear um país. Ele, quando se tornou rei de Israel, a primeira coisa que ele foi fazer foi prender as forças contrárias que atuam sobre a mente do ser humano, que seria o quê? Hoje, naquela época, não se falava esse nome demônio, diabo, essas coisas assim, não. Isso aí foi de 2000 anos para cá que inventaram esses nomes. Mas elas são espíritos, principados e potestades dominadores do ar, são espíritos que eles são territoriais e eles têm poderes aqui na Terra para destruir, para perseguir nações, cidades, para levar o caos. Mas também, Deus também tem os seus principados e potestades, tem os seus grandes anjos que dominam essas forças. Mas para dominar essas forças, aí está o jogo do sim ou do não. Ou você é do Eterno ou não é. Aqueles que são do Eterno e praticam aquilo que o Eterno manda, ele tem o conhecimento disso aqui. Do Makut até o Keter. São 10 sefirá, são 10 crescimentos espiritual que a gente atinge esse nível quando nós estudamos Kabbalah. Você vai falar assim, mas eu sou teólogo, eu já li a Bíblia várias vezes, mas você não entende nada do que nós estamos falando aqui. Porque esse conceito de Kabbalah é algo além do que um curso de teologia de faculdade. Por exemplo, assim, o rei Salomão, ele aprendeu a ética da bidislocação, que é você estar em 2 lugares ao mesmo tempo. São coisas que tá na Bíblia, você vê, passa por cima e não sabe o que é. Lembra da história de Geazim? Quando Geazim foi lá pegar os presentes daquele rei, lá do general da Síria, depois que ele foi curado, como o profeta recusou receber,
Aí Geazi era o servo do profeta e ele foi pelo atalho e ali cercou aquela cavalaria e disse, olha, o profeta mandou dizer para você mandar tanto. Eu não queria tudo isso que vocês disseram, não. Só um pouquinho. E aí o pessoal lá, o general, concordou com ele lá, Geazi recebeu aquilo lá que tinha pedido e foi embora para sua casa. Chegando na cidade, levou tudo para sua casa. Aí, tudo bem. Quando ele vai ter com o profeta Geazi, onde é que tu estavas? Ah, eu estava por aí, meu profeta. Ele disse, tu pensa que eu não fui contigo lá naquele lugar que tu foste? A lepra de Naamã passará para ti e para toda a família. Agora, por que aconteceu isso? O texto bíblico nos mostra, e nós aprendemos na tradição judaica, que a lepra, ela contamina as pessoas. Se a pessoa está com lepra, ela não pode estar no seio da família, senão ela vai contaminar a sua família. E quem estiver por perto vai ser leproso. Quando o profeta disse, tu pensa que eu não fui contigo lá naquele atalho, naquele lugar, e eu vi o que tu fizeste? Pois a lepra de Naamã cairá sobre ti e sobre tua família, porque ele levou todos os utensílios, tudo que ele ganhou, levou lá e deu para a família dele. E todo aquele tesouro, tudo aquilo que ele recebeu, as vestes que ele recebeu, ele deu para a família dele. Toda estava contaminada com o vírus aí da lepra, né? Ele também se tornou leproso. Aí é que a gente pode... quando eu comecei a estudar, quando me converti, passei 25 anos estudando essa parte para saber como esse profeta estava na cidade e ao mesmo tempo esteve lá no atalho, aonde o seu discípulo estava enganando aquele povo. E eu não conseguia ter resposta de ninguém. Chegavam pastores renomados na minha cidade, cheio de teologia, PhD, não sei o que, eu perguntava, eles não tinham, eles davam resposta tão insossa que não sabia responder. Hoje, a gente, depois que nós entramos para o judaísmo, né, já tem 17 anos que eu com a minha esposa ensinamos na congregação a Torá, nós ensinamos Cabalá, né? E aí o que acontece? A gente descobriu que havia uma bideslocação, essa bideslocação do profeta, todos nós temos ela toda noite, a gente sai do nosso corpo, a nossa alma sai do nosso corpo, e a gente visita lugares, e quando a alma volta, a gente acorda, aí diz, eu sonhei com isso, porque a sua alma esteve lá naquele sonho. E aí eu comecei a estudar, a pesquisar sobre o assunto da pineal, terceiro olho. Esse terceiro olho aí, eu acho que eu preciso ter algum trabalho para abrir o meu terceiro olho, porque tudo só acontece com conhecimento. E aí eu fui estudar todas as religiões que praticam isso aí, que muitas religiões que não fazem parte do judaísmo, mas que praticam a abertura do terceiro olho, que é a visão espiritual limpa. E eu descobri algumas coisas que ajudam, como alguma coisa da cozinha, o azeite de oliva e também o açafrão da terra. Mas eu comecei a praticar, comprei na feira e melhorou um pouco colocar à noite na testa, um pouquinho, e dormir. E aí esse açafrão, ele entra, vai direto na glândula pineal, limpa ela, porque muitas pessoas que profetizavam, de visão, revelação, era muito usado nos dons, hoje eles não têm mais essa visão, porque houve um ofuscamento, porque essa glândula pineal é como se ela fosse um cristal, ela é um cristal de hepatita, como se fosse um espelho dentro da nossa cabeça, um espelho pequeno. Então, qualquer coisa pode enublar ela, como o gás do refrigerante, o flúor da pasta de dente, a água que você banha, que essa água que tem o cloro ofusca. O que mais faz cegar profeta
é o banho de água que tenha o cloro. O cloro é um veneno. E não é só o cloro, tem mais 4 venenos que eles fazem a composição e colocam na água. Mata, sim, os vírus, bactérias, essas coisas, limpa a água, mas ela também penetra quando você faz isso, ó. Aquele gás do cloro entra pelo teu nariz e sobe para tua cabeça. E aí começa a ofuscar. Tem muita gente que era tão crente, hoje está tão descrente, porque perdeu essa função da glândula pineal. Ele não está morto, não, mas não tem as visões que tinha outrora, não tem a força na oração que tinha antes, a fé também, tudo depende disso, tudo. Quando Deus fala conosco, ele fala através dessa glândula pineal. E quando a gente está no princípio de conversar com Deus e ele falar com a gente pensa que é Deus. Quando Deus fala com a gente, pensa que é a gente mesmo, acorda a nossa cabeça, porque está no centro da nossa cabeça. E é uma coisa tão íntima, conectar com Deus através dessa glândula pineal. E Salomão tinha isso. Ele viu o mundo espiritual claramente. Eu tenho um filho que eu lembro que uns 8 anos, mais ou menos, 10 anos atrás, ele, lá em Anápolis, ele tinha visões, claramente, na rua ele andava, e tinha visões dos espíritos andando na rua, chegava a conversar com ele, tinha uns que diziam que não gostavam de mim, e eu disse, pode dizer para eles também, eu não gosto dele não. Aí o que acontece? Ele agora, ele tem a visão, mas eu falei para ele, ó, tem que demorar com a gente agora, eu conversei com ele, meu filho, você tem que se consagrar mais ao Eterno, buscar essas visões aí, porque você era muito usado e a gente não pode perder, não pode deixar a nossa juventude passar, porque com a nossa juventude vai também as forças espirituais e carnais. E aí o que aconteceu com o meu filho, né? Ele está se recuperando, né? Eu digo, vai se consagrando, vai buscando o Eterno, porque ele é circuncidado, ele tem a marca da aliança, né? Então, quando ele fez a marca da aliança, a circuncisão, ele passou a melhorar a visão dele, né? Porque você tendo aliança com Deus é outra coisa, né? E aí ele está buscando a presença do Eterno para readquirir a limpeza da sua glândula pineal. É interessante que já veio gente de Israel aqui em Marabá pedir conselhos sobre essa limpeza da glândula pineal, porque é um cristal de apatita, é do tamanho de um caroço de azeitona, é um órgão interno dentro do centro da nossa cabeça, que se comunica com o mundo espiritual, porque você é material, mas também espiritual. Nós somos corpo, mas também somos espírito. Então, para que haja uma conexão boa, teus olhos têm que estar bons, senão você não vai ver as coisas boas que tem no mundo espiritual. Perde o contato, a força, a sensibilidade espiritual, energia, separar as energias, saber se a energia é boa, se é ruim. É onde a gente chega, a gente sabe. Não precisa ninguém falar pra gente. Não, quando a gente chega num local, a gente sente as energias que estão ali, se estão boas, se estão ruins. Eu encontrei uma mulher e ela fez de conta que não me conheceu, mas eu mostrei para minha esposa. E ali a gente saiu dali já assim, eu falei, eu senti uma coisa tão ruim naquela mulher, e aí minha esposa também sentia. Só que a gente não quis falar para a mulher, ela também fez de conta. Tem gente que rica é assim, quando não precisa da gente, ela não liga pra gente não, passa pela gente, falta pisar em cima da gente, não liga. Mas quando precisa, aí é outra coisa, né? Que sabe que quando precisa a gente tá sempre com o coração aberto para ajudar, para atender. E ali eu senti. Então, essas aí são coisas de nossa limpeza da glândula pineal. Assim como você escova os dentes, para os seus dentes ser bonito, branco, né? E não ter cárie e não estragar, assim também a glândula pineal. Você tem que evitar 3 tipos de gases. Qual? Do refrigerante, do banho, que você banha com a água que tem cloro, que é a água da torneira,
E outra coisa, tem também da pasta o flu. Essa história do flu é bom para os dentes, é bom para isso. Ele é bom para calcificar essa glândula pineal. Quando você está escovando o dente, que você respira, aí o flu, que é o gás, sobe direto para ela, e aí começa a ter problemas, mas não é de uma vez, isso é com o tempo, com anos. Quando você menos esperar, você não é mais aquela pessoa, porque o mundo espiritual está quase isolado para você. Mas aqueles que buscam, não é só a oração que faz com que essa glândula ela venha se acender, esse terceiro olho que Deus deu para nós. Todos os santos, todos os profetas da Bíblia, eles cresceram porque eles souberam cultivar essa parte santa que há em nós, né? Porque muitos almejam que a parte mais santa nossa é o coração. E quando o coração é apenas um arquivo, que a gente guarda o bem ou o mal, né? Agora, essa glândula pineal, o cultivar dela, ela vai... Porque é ela que produz o hormônio do sono, ela produz muitas coisas que distribui para o nosso corpo, desde essa glândula que nós temos na garganta, né, que muitos adoecem aí por ela, porque a glândula pineal está fraca. Então, as glândulas que nós temos no nosso corpo, uma fortalece a outra. É assim que acontece, mas quando uma está fraca, a outra já começa a sentir a deficiência. E essa deficiência vem trazer para nós prejuízo, porque o mundo físico e o mundo material estão em nossa frente. E muitas vezes nós perdemos até o foco da própria visão carnal, porque a nossa glândula pineal ela está calcificada, né? Quando você entra para um tratamento assim, espiritual para limpar essa glândula com o açafrão, azeite de oliva. Uma pessoa que veio de Israel para aprender sobre essas coisas, porque a Kabbalah é diferente, o judaísmo, nós temos sinagoga. O que é que nós ensinamos na sinagoga? Nós ensinamos o Torá, ensinamos o Taná, a Bíblia. Agora, tem a Kabbalah, que não é a religião, não é a religião judaica, mas é uma sabedoria do povo judeu de milênios, aonde você tem livros específicos, como livros que nos ensinam, como o Midrash, o Zohar, e outros livros, coleções, e mais coleções de livros que nos ensinam a nos praticar essas coisas espirituais que não pertencem ao diabo, como as pessoas pensam. Tem gente que não pode uma catita passar no canto da casa que diz que é o diabo. Qualquer barulho na casa é o diabo. E fica assim, a pessoa na mente dela, ela vive mais com o diabo do que com Deus. E quando na realidade é resistir o diabo e ele fugirá o quê? De vós. Então quando você fala muito nele, ele vem. Porque sem você falar, ele vem, vai lhe chamando ele. Então é necessária a base, ter um gráfico desse que a gente ensina na Kabbalah, como crescer nesse mundo espiritual, como chegar à coroa, o Keter. Eu vejo assim lá no Novo Testamento, lá diz assim, guarda a tua coroa, né? Guarda a tua coroa, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa é o Keter. A coroa aí está falando, não é uma peça de prata ou de ouro para botar na cabeça, não. É conhecimento que chegue até os mananciais, chamado Keter, que é a coroa. E quando você adquire isso, você já tem Rohima, que é a sabedoria. E você passa a ter também Binar, que é a compreensão dessas coisas. Tudo que nós estamos falando aqui, para muita gente, ainda é de primeira mão, mas muitas pessoas já entendem o que é isso. Quantas pessoas me abordaram lá na faculdade para saber sobre Kabbalah. Hoje eu vou para lá de manhã, às 9 horas eu estou lá, e já levando material para me distribuir para o pessoal que vieram de Belém, porque o interesse está muito grande. É uma pessoa daqui de nossa cidade, que já foi deputada, já foi vereadora, conversando comigo
ontem de ontem, lá na UEPA, ela falou assim, como pode você daqui saber todas essas coisas? Eu falei, eu estudo muito. Eu, minha esposa, a gente tem livros espalhados no nosso quarto, em todos os lugares que a gente estuda, a gente coloca sempre aos nossos olhos. A gente bate os olhos no livro, a gente lembra da história, que nós já lemos aquele livro, né? E a gente vai praticando isso, aí vai dando certo. Mas uma coisa tão difícil, não é do nosso país. Tudo bem, judaísmo a gente já conhece mais ou menos, mas Cabalá, que é o judeu, os rabinos não têm interesse nenhum de ensinar para ninguém Cabalá, não. Cabalá são coisas íntimas, guardadas para as pessoas que praticam o judaísmo, não assim abertamente. Nós aqui ainda vamos em público, eu e alguns rabinos, e fazemos até curso ensinando as pessoas alguns segredos aí para que as pessoas venham prosperar, resolver seus problemas. Nós estamos agora montando o templo da Cabala aqui em Marabá, aonde será um templo que você vai chegar com as suas questões impossíveis. Não traga coisinha não, coisa que você não consegue. E aí você vai ver o que é o peso da Kabbalah, porque a Kabbalah ela é interessante que ela dá o resultado, porque é real, é verdadeiro. Não demora muito para você adquirir de Deus aquilo que você quer. Mas tudo passa pela mão do Hashem, do Eterno, de Deus, Todo-Poderoso. Então, quando nós tratamos de as cravículas de Salomão, a chave de Salomão, são coisas que tudo que Salomão, olha, tudo que vai fazer funcionar o teu sucesso, você quer crescer, primeira coisa, você tem que ter uma boa administração. Todo pequeno empresário, ao começar, eles têm que ter uma agenda de tudo que entra e o que sai, o que ele faz e o que ainda vai fazer. Essa agenda é guardada para muitos anos, para quando ele quiser resolver algum problema, corre naquela agenda daquele ano, tal, olha lá como ele resolveu aquele problema. Então, o rei Salomão, ele praticava a Kabbalah, né, que muitos chamam de ocultismo, e essas forças por exemplo, assim, quando houve aquela luta de Jacó e o anjo de Deus, quando houve aquela luta, teve algo especial ali. Por que aquela luta? Por que Deus permitiu que aquele anjo batesse em Jacó a noite toda e de manhã Jacó venceu e aí foi abençoado? Porque ali é um crescimento espiritual, que é esse crescimento que nós estamos mostrando aqui, que você tem que praticar, que é as 10 sefirá, você tem que ir crescendo, né? Que aqui, esse aqui é o planeta Terra, que é o Makut, e você vai subindo o nível espiritual, crescendo, andando pelos caminhos. Esse aqui é o caminho da Cabala até chegar ao Keter. O Keter está debaixo do trono do Altíssimo. Quando nós vamos dar um estudo de Cabala mais profundo, a gente mostra onde está aqui Abraão, onde está Isaac e onde está Jacó, que são esses três aqui. A gente fica observando assim que quanto mais o ministério, mais elevado, mais crescimento, a maior altura que aquela pessoa atingiu no nível espiritual. Você vê Moisés, Abraão, são patriarcas que estão acima desses sefirotes, lá em cima, coordenando mundos. E aí Jacó estava lutando com aquele anjo, mas Jacó não era o queridinho do papai, do Eterno, do Criador? Por que esse anjo veio? Se ele estava prestes a ter uma grande batalha contra o irmão, e uma batalha sangrenta seria, mas aquele anjo veio para deixar uma marca em Jacó, não uma marca permanente, mas uma marca que com poucos dias ia desaparecer. E Jacó segurou aquele anjo e disse, o anjo falou, me solta, que eu tenho que subir, está chegando a hora do Talmud. O Talmud não, a hora do Tamid, que o Tamid é adoração no céu. Aí os anjos, todos os anjos que estão no universo têm que voltar naquela hora, têm que estar já na fileira para adorar o Eterno, o Hashem, nos céus.
é tocada as trombetas para que o universo todo escute que a trombeta está chamando para adoração. Já tinha tocado uma. E aí Jacó foi de só te solto se tu me abençoares. Aquela resposta lá daquele anjo, tu és o homem que brigou com Deus e venceu. O termo aí mais elevado é que ele chegou ao nível espiritual que Deus queria que ele chegasse. Porque muitas pessoas que é de Deus, homens e mulheres, eles têm que crescer para passar o nível de Moisés, de Abraão, de Jacó, que são níveis espiritual, que quando você ultrapassa, você já não olha de baixo para cima, você olha lá de cima para baixo. Essa é a vontade do Eterno. Porque quando você atinge esse nível espiritual, aí você já não é mais uma pessoa normal. Você já pode fazer coisa extraordinária que as pessoas vê você fazer e não quer acreditar, mas está vendo que é real. E assim o poder veio sobre a vida de Jacó, transformando ele em Israel. Israel é também um nível espiritual que nós podemos alcançar, mas só quando a gente chega nesse ponto azul para cima, que a gente vai adquirir um nível espiritual de Israel. Não é da pessoa Israel, não é do Estado de Israel, do país de Israel. É um nível espiritual que todos nós devemos chegar. E nós estamos aqui nesse mundo para nos elevar, para quando chegar a época de nós voltarmos para Deus, voltar com a alma do jeito que nós trouxemos ela, limpa, pura, mais branca do que a neve. Então, o segredo da Kabbalah, ela te leva a você ter conhecimento e ajudar as pessoas. Você fazer o sobrenatural no meio daqueles que ali são natural, né? E ver e dizer assim, não, mas essa pessoa é uma pessoa diferente, né? Mas tem que alcançar. Todos que são diferentes. Tem chamado, tem chamado. Mas por que Salomão, sendo um filho de um rei, não precisava de nada disso, em religião, de nada. Apenas seguia só o Hashem, que ele reconhecia como o grande criador de todas as coisas, que é o Eterno. Mas como ele foi buscar, a pessoa que nasce espiritual, a tendência dele é sempre o crescimento espiritual. Ele pode até trabalhar em outra coisa, ser uma autoridade, mas a vida dele está ligada, conectada com o mundo espiritual. E aí o que aconteceu? Salomão, ele tinha os seus conhecimentos, estudou toda a religião da terra daquela época, conhecia todos os espíritos de trevas, os espíritos de luz, essas coisas. Todos que você vê hoje, Salomão já tinha conhecimento disso, mas ele estava acima desses espíritos, que é o nível espiritual do Keter, aquele que é coroado com o mais alto nível espiritual. Então, isso aí não vai depender de religião, depende da realidade. A Cabala te leva a ter esse conhecimento, a Cabala te leva a você conhecer o mundo espiritual. Muitas coisas que se decide hoje, que o pessoal fala, é de Deus, é do diabo, que não tem conhecimento, tudo é de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas é de Deus e tudo pertence a Ele, tanto o bem como o mal. Ele diz, eu fiz o bem e eu faço o mal. Faz o bem, recebe o bem. Se fizer o mal, recebe o mal. Então, esse nível das chaves, primeira chave, segunda chave de Salomão, do rei Salomão, e as cravículas de Salomão, que são isso aí significa que são o quê? O diário dele, né? O diário dele. E também os grimórios, todos os grimórios que ele tinha da época, e ele teve que produzir alguns a mais para a conexão com o mundo espiritual, porque as pessoas pensam que aqui na Terra só está nós, e quando na realidade o mundo espiritual é aqui, começa aqui Mahut e sobe até o Keter. Então, assim como nós podemos pensar assim, há anjos de luz, mas também há anjos que trabalham na impureza, nas trevas, na escuridão. Todos eles têm uma dimensão, todos eles têm legiões que eles comandam, estão comandando. Por exemplo, um desses espíritos, que naquela época não existia a palavra demos, ou demônios, daimos, essas coisas não existiam.
veio existir de uns 2000 anos para cá, mas antes, para trás, na época de Salomão, não existiam essas coisas. Existiam os espíritos trevosos, os espíritos que não foi para a luz, porque eles não corresponderam com o verdadeiro Deus, e aí eles ficaram aqui na terra, aqui em Mahut, e ficaram e ficam, porque eles não têm caminhos traçados para a luz, porque não se prepararam antes de morrer. E aí o que acontece? Os espíritos tenebrosos, eles entravam em Israel e roubavam o povo de lá, as autoridades de lá, na época. Mas quando Salomão, na época de Davi, Davi foi roubado, foi levado muitas guerras para o templo lá em Jerusalém, que a gente fala do primeiro templo que Salomão construiu, mas antes disso havia muitas batalhas, e o dinheiro do país era gasto nessas guerras. Toda guerra que você vê aí não é de graça, não. Essas guerras custam milhões e bilhões de euros, é muito dinheiro essas guerras, e tanto do país A como B, todos eles sofrem a calamidade financeira quando acaba uma guerra dessa. E ali Salomão, sabendo que isso tudo vinha e provia desses espíritos, principados e potestades, dominadores do ar, que são espíritos que perturba a paz do ser humano na Terra, que eles estão na Terra para fazer o quê? Só para fazer o mal que Deus manda. E aí, como é que fica, né? E Salomão sabia como combater esses espíritos, porque ele chegou ao nível de quê? De Israel. Ele chegou ao nível espiritual que Deus queria que ele chegasse. Então, não só porque ele foi o rei de Israel, era filho do rei de Israel, era um príncipe, que ele tinha o privilégio de ter essa conexão com o mundo espiritual. Não, ele buscou a conexão com o mundo espiritual, mas a gente sente, a gente tem o chamado do Raché, e a gente vai estudar para que a gente possa crescer, ter conhecimento e desfrutar dos poderes maravilhosos que Deus dá no mundo espiritual para nós. Então, na realidade, as clavículas de Salomão e a chave de Salomão, eles foram grimórios, né? São grimórios que foram guardados como também um diário de Salomão. A prática de como entrar em contato com esses espíritos, saber a posição, lá quando você pega a bússola, norte, sul, leste, oeste, localizar que espírito está atacando aqui essa parte de Israel. Aí eles corriam lá, faziam suas experiências com a bússola, localizavam que tipo de espírito, qual é a região que eles vinham ali pela bússola, e aí eles iam o ataque direto somente àqueles que estavam ofendendo a Israel. Isso aí é uma tática de guerra muito grande do exército de Israel, do mundo espiritual. Eles atacam por tabela, o devorador, o cortador, o migrador, quando vem, ele vem por tabela, ele não vem de uma vez. Então são coisas assim que eles são muito inteligentes mesmo, porque trabalham em cima desse prisma de poder, né, atacar o inimigo no ponto fraco. Então eles estudam o ponto fraco do ser humano. Muita gente, eu tenho até falado, gente, cuidado com esse negócio, você está esculhambando o demônio aí que vocês não conhecem, ele vai te pegar. Não, mas eu estou lavado, eu estou remido, eu estou isso, aquilo, outro. Rapaz, cuidado, freia a tua língua, procura te santificar, larga essas porcarias de mão, rapaz. Isso aí não te dá resultado, não. E ele vai te pegar. Se você ferir um deles, eles são invisíveis, eles não esquecem. Eles vão te pegar. Aí quando pensa que não, cai. O que foi? Não, porque isso assim, não, porque... Aí vem as desculpas, aí não sabe de onde é que veio. Aí a gente sabe de onde vem essas coisas, né? Então, eu não quero amizade com esses espíritos, né? Não é obrigado eu ter amizade com eles. Eu sei a minha posição, que é estar do lado dos anjos do Eterno, junto com o Eterno. Essa é a minha egrégora que eu pertenço. Então, a egrégora deles é toda organizada para atacar o nosso fracasso. Enquanto a gente está de pé, iluminado, santificado, para eles estão na espera da gente, qualquer hora, abrir uma brecha e eles arrebentar a gente, para envergonhar a nossa alma, envergonhar a nossa posição social. Então, cuidado. Quem está de pé, se afirme mais para que não caia. Porque se depender desses principados e potestades, eles vão te puxar do teu tapete um dia,
E não fique devendo nada para esses bichos, porque eles são cobradores e quando eles vê a resistência daquele que deve a ele e não quer pagar, eles matam. Eles têm poderes para isso, né? E a pessoa está em falha, porque dever e não pagar é um pecado grave. E aí é a brecha que eles entram para arrebentar com a pessoa. Então, tudo que você tiver de dívida para pagar, procure pagar, se entender com aqueles que você der, parcelar, e aí você sai desse círculo de vingança dessas forças espirituais. Porque eles não gostam de nós. O ser humano é odiado por esses espíritos. Então, o rei Salomão aprendeu a dominar. Um dia alguém chega e diz para o rei que toda vez que chega lá naquela esquina, aí tem um demônio, né, que vem, ele toma metade do que ele recebe toda semana. Ou a metade do rancho ele leva. E aí ele pegou o anel, o anjo Gabriel deu um anel para Salomão, para que eles pudessem, até tem um anel aqui em cima, é um anel desse, tem a estrela de 6 pontas, né? E ali ela é formada de 2 Dalet, que são 2 letras hebraicas. 2 Dalet, 1 é 4, mais 4 forma 8, aí forma a estrela, que a gente chama estrela de Davi. Aí disse para ele, joga nos peitos desse demônio lá, traga ele amarrado aqui. Aí o rapaz foi. Quando ao descer da ladeira, que foi virar à direita, o bicho já estava na esquerda para vir roubar. Aí ele esperou ele chegar. Quando chegou, ele jogou o anel nos peitos dele, amarrou e trouxe ele para o rei Salomão. Olha que rei. É esse o espírito que rouba toda vez que eu recebo meu salário aqui na sexta-feira, porque no templo se pagava sexta-feira à tarde, porque no sábado ninguém trabalhava no templo, né? E ali foi o começo da prosperidade do trabalho no templo, porque aquela pessoa lá, aquele espírito, tinha um chefe, e Salomão perguntou como é o nome do teu chefe, aí disse o nome dele, ele disse, vai lá buscar ele. Ah, vou não, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Só que o Salomão já tinha copiado o sigilo daquele espírito. Os segredos da cravícula ou da chave de Salomão está no sigilo. Você conheceu o sigilo desses espíritos. E ele conhecia o sigilo. Então, se o sigilo daquele espírito que te ameaça, e você ameaçar ele de rasgar, ele é desmoralizado no mundo espiritual. Talvez ele nem volte nunca mais aqui à Terra. Salomão foi e disse, se não for, eu vou rasgar o teu sigilo. Aí ele teve medo de Salomão e foi. Quando voltou com o chefe brabo mesmo, porque quando ele chegou lá, ele disse, chefe, lá na terra tem um homem chamado Salomão, que disse que é para você ir lá comigo. Ele quer falar contigo. Eu disse, rapaz, quem é Salomão para que eu desça a terra para ir estar com ele? Eu que mando, eu sou o rei dos demônios. Porque quem que manda aqui? Não é eu? E como é que esse que eu nem conheço manda me chamar assim? Aí ele jogou o anel nos peitos dele e levou. Chegou lá, tá aqui. Esse aqui que é o espírito, nosso chefe. Você tem quantas legiões? Aí eu tenho 80. Eu não estou lembrado da quantia. Mas no Grimório fala isso aí. Quantos espíritos tem? Que tem um que eu acho, Asmodai tem 200 legiões. Uma legião é 6.000 espíritos. E aí ele disse, traga todos aqui. Ele disse, não vou. Ele disse, não vai não, eu vou rasgar teu sigilo. Essa história do rasgar, de ameaçar os espíritos, você não precisa xingar ele não, basta dizer assim, não vai não, eu estou te dando ordem. Porque ele vem, mas ele não vem só. Ele vem trazido por anjos que subjuga esse espírito a te obedecer. Mas se você tiver chegado ao nível de Jacó, de Abraão, de Moisés, é que você dominará todas as forças, principados e potestades, dominadores do ar. Não há nenhuma força na terra que te possa resistir. Está escrito aonde? Deuteronômio 28.
Então, o que acontece? Porque no Salmo 37, Deus fala 3 vezes. Deus deu a terra aos filhos dos homens. Só que os filhos dos homens não estão dominando esse mundo. Estão deixando os espíritos maléficos dominar. Porque eles ainda não descobriram o segredo de que se você crescer no eterno, você dominará todas as forças daqui da terra. Todas as forças. Não importa quem é. Você terá autoridade, autonomia do eterno para dominar essas forças. Esse é o segredo. Um dos segredos de Salomão. Quando a gente estuda a parte da Cabalá, essas coisas profundas de Salomão, que tem uns 4.000 anos, mais ou menos, a gente põe ela em prática e faz as experiências e dá resultado, como se tudo estivesse acontecendo naquele mesmo exato momento. Não passa nada, porque esse testamento que Salomão deixou para o seu filho estava recheado, recheado de coisas importantes. As que ela viu que Salomão, todos os sigilos desses espíritos, a maneira de prender eles, de dominar, né? Por exemplo, existe espíritos, são 72 daimons que são príncipes desses daimons que estão espalhados sobre o universo. Você domina ele, chama ele pelo nome, ele vem, você manda ele fazer o que você quer. Assim ensina a clavícula de Salomão, mas precisa ter punho de autoridade. Muitas pessoas tentou fazer essas coisas sem um ensinamento, sem a orientação de um rabino, e se deu mal, porque existe o círculo de proteção, que é feito com as orações em hebraico, Baruch atah Adonai Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E aí tem banimento, oração de banimento, tem todas essas coisas. Você tem que ser um iniciado para poder vencer essas forças espirituais. Essas forças espirituais, elas vêm para arrebentar. Aparece com cara de monstro, com monstro, aparece de todo jeito. Mas quando você tem domínio espiritual, você dá ordem para que eles tomem a forma humana. E eles têm que te obedecer. Se você tiver autoridade, estiver subindo nos mundos, como a gente estuda na Cabalá, se você estiver crescendo até chegar ao Keter, não precisa até chegar ao Keter não, mas se você subir no mundo espiritual, pela Sefirá, pela santidade, a honestidade, a prática nas coisas do eterno, você domina todas essas forças. É possível dominar? Sim, é possível. Não tem espírito nenhum no universo que, se você tiver consagrado ao eterno, ao Criador, primeiro ele é que dá ordem dos anjos e pegar esses espíritos e você dominar, porque esses espíritos já foram dominados pelo eterno. Na época que ele dominou esses espíritos, se chamava Adonai, que foi antes de Gênesis, esses 2 mundos que foram destruídos, que é o mesmo planeta Terra que foi destruído 2 vezes antes de Gênesis. Então, Adonai foi o grande guerreiro que destruiu toda aquela nação e fez de novo, e depois veio e destruiu com o tempo, depois veio de novo, destruiu com o dilúvio, e assim a história do grande eterno, que não é homem para que minta, mas que reinará, e ninguém pode se comparar a ele, porque na realidade, quando ele fez, cada um de nós, ele fez com 4 elementos. Todos os espíritos maléficos, eles só têm 2 elementos, o fogo e o ar. Todos os espíritos. E nós temos 4. E quando nós estamos com 4 elementos, que nós fomos formados pelos 4 elementos, e que o fogo de Deus, que é o Espírito dele, está sobre nós, nenhuma força espiritual pode nos resistir. Baruch Hashem? Baruch Hashem, né? Mas tudo a santidade, preparação, estudo, pesquisa, não se amarrar com corda podre, ir atrás da verdade, porque só a verdade liberta. Estamos encerrando o programa, queremos agradecer a você
pela sua participação, você que está assistindo agora ao vivo, um bom dia. Para você que vai assistir à tarde, uma boa tarde. Para você que vai assistir à noite, uma boa noite. O programa fica aí na plataforma. Obrigado por todos que estão assistindo o programa. Nós temos tido uma boa audiência aos domingos, falando dessas coisas espirituais, mas nós temos muita coisa para falar. Para frente, como o Salomão chegou ao pódio do homem mais rico do mundo, além de ser o sábio, mas também rico, porque Deus deu para ele sabedoria e riqueza. E ele venceu todos os obstáculos e foi honrado pelo grande Deus. E aí a gente pode dizer assim, Baruch Hashem. Para você, meu amigo, que essa semana que está entrando aí seja uma semana super abençoada para você, para sua família, que os teus negócios venham fluir e que você, se estiver no vermelho, vai sair do vermelho e que você possa ver os frutos das tuas mãos sendo produzido e aumentado a cada dia, que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó esteja sobre você, lhe guardando e lhe protegendo e lhe dando sabedoria para entender e sede e fome de comer a palavra de Deus. É isso que nos dá a certeza, né? A gente poder nos preparar para alcançar sabedorias que vai ter guardado para ti, para mim e para qualquer um que buscar. Eu quero agradecer também ao apoio aí da UTI Cell, folha 20, quadra 8, lote 19, consertos de celulares, né, troca de peça e renovação de celular. Fica a folha 20, quadra 8, lote 19, próximo à Praça da Criança, entre as duas funerárias, aqui na Nova Marabá. Então, um abraço para você, para todos que estão ligados com a gente. Fique na paz, Shalom.